seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos falando diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Processo Civil e 11º Congresso de Processo de Florianópolis. Esta é uma série de gravações que a gente está fazendo diretamente aqui do Congresso para levar ao conhecimento dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores lá no YouTube, aquilo que está acontecendo aqui no Congresso. Hoje, os nossos convidados aqui são a doutora Janaína Baré, diretora da CASC, a quem já vou dar a palavra, doutor Matheus Lameira, também tesoureiro adjunto da CASC, e a doutora Ana Paula Guedes, que é diretora de eventos. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Começaria passando a palavra, doutora Janaína, para fazer a sua primeira saudação aos nossos ouvintes. É uma satisfação, uma honra para mim estar aqui participando. Hoje iniciamos o dia com o nosso painel sobre direito processo eleitoral. Tivemos o painel junto com o doutor Paulo e a doutora Luísa Portela. Foi excelente também, várias informações. E aí estou à disposição para responder as perguntas. Já vamos conversar. Doutor Matheus. Bom dia, Edgar. Bom dia, queridas colegas e parceiros da diretoria da CASC. É com imensa satisfação que a gente está aqui hoje, né, nesse evento tão bem organizado pelo nosso presidente, Dr. Pedro Miranda. A gente teve um evento agora pela manhã, no início dela, que a gente tratou de saúde, que é um tópico muito interessante, e ficamos muito contentes com a adesão do pessoal. Nossa sala estava cheia e acredito que conseguimos passar algo do que a gente queria. Então a gente agradece e fico à disposição para a gente estar conversando sobre esse tema. Já vamos trocar uma ideia. Doutora Ana Paula. Bom dia a todos. Prazer a gente poder aqui dividir esse momento de fazer um levantamento desse evento tão bem estruturado pelo nosso presidente Pedro Miranda e que conseguiu trazer uma inteligência de atribuir todas as tônicas do direito em tantos assuntos diversificados com as salas simultâneas, e o nosso de saúde, que talvez às vezes nunca muito prestigiado dentro do campo de processo civil, e foi bem honroso pelo primeiro horário. A gente conseguiu vários colegas fazer adesão e a gente conseguiu trazer aí boas reflexões. Eu acho só importante ressaltar, né, para quem não está aqui no evento, está só nos assistindo, né, que esse evento aqui, acho que quase que bateu o recorde de inscrições. Nós tivemos aí perto de mais de 2.500, né, perto de 2.800 inscritos, né. Então, a gente está olhando para fora aqui, enfim, está uma muvuca geral aí, né, tem muita gente mesmo, e isso, né, justifica aí as salas cheias, enfim, além dos temas, é claro, que são extremamente interessantes. Doutora Janaína, vamos começar pela senhora, então. A senhora acabou de apresentar um painel sobre direito eleitoral, e a grande pergunta é, né, o que tem de novo, né, em direito eleitoral, assim, que vale a pena em alguns poucos minutos a gente levar ao conhecimento dos nossos ouvintes? Como nós temos muita legislação esparsas, né, no direito eleitoral, com o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e as disposições da Lei 6.091 de 74 e outras leis que ainda são esparsas. Qual é o maior objetivo? O maior objetivo é juntar tudo isso dentro do novo Código Eleitoral. Tá? Atualizar os prazos e alguns procedimentos, né? Quando eu comecei a advogar, 20 anos atrás, quando se trabalhava na área eleitoral, os prazos estavam no mural do cartório eleitoral. Então, em época da eleição, o nosso escritório, ele virava um QG e você saía do escritório, ia pro cartório eleitoral e tinha que ler o mural, né? Hoje nós já temos o painel eletrônico dentro do PJE, dentro do processo ali na página do TRE de Santa Catarina. Mas também não se conta mais os prazos em horas, né? Era 24 horas, 48 horas. Hoje se prefere fazer um dia, 2 dias. Não, 2 dias, não que isso tenha mudado muito, né? Ainda é muito imediato. O direito eleitoral, ele é imediato, né? Por quê? Porque as sanções que existem no direito eleitoral para os candidatos são muito rigorosas. Então, essa é a justificativa do imediatismo. Acontece, às vezes, no mesmo dia, no início do dia, você protocolar a petição, você ganhar uma liminar, você ter a liminar, e no final do dia, você já ter a sentença, às vezes até indeferindo aquela tua petição inicial. Então, ele é uma justiça, um processo muito rápido, muito ágil, e que realmente, né, você oscila muito durante o dia.
Eu lembro que no começo da minha advocacia também eu atuei em algumas ações eleitorais, né? E agora a Janaína estava falando, eu estava lembrando, né? Realmente os tempos se contavam hora a hora, minuto a minuto, né? Minuto a minuto. Você tinha que ver as certidões do oficial de justiça eram em minutos. Certifico que intimei fulano e tal, no dia tal, às tais horas e tais minutos, né? Porque contava a partir dos minutos também. Eu acho que assim a gente teve uma evolução, né, Janaína? Não só na forma de conceber o direito eleitoral, né, mas também na própria utilização dos sistemas eletrônicos, né, que facilitam. Né? Não sei se você é do tempo que a gente mandava fax, né? Sim. Mandava as petições por fax, Sim, né? sou desse tempo. E eu sempre digo para os meus alunos, eu não sou tão velho assim. É que a mudança foi muito rápida, doutor. Né? Muito eu acho rápida. que a pandemia acelerou demais, né? Aquilo que iria acontecer em 10 anos, 15 20 anos acabou acontecendo em 2, né? Então, acho que assim, o direito eleitoral ele é uma forma diferente de conceber o direito, né? Ele tem suas particularidades e agora, né, a gente está num momento aí que os ânimos acirrados fazem com que as regras sejam buscadas, assim, analisadas nas suas filigranas. Né? Eu sempre digo, o direito eleitoral ele é muito adrenalina, né? Principalmente na época da eleição, né? Que é onde está o fervo, né? E hoje nós temos as redes sociais. E nós não tínhamos isso antes, né? E as redes sociais, com a eleição, quando ocorreu na pandemia, é que ela veio realmente à tona e ela precisa ser regulamentada, né? Nós que somos da área do direito já sabemos que a internet não é uma terra sem lei. Mas em relação à questão da rede social para o candidato, para fazer uso, precisa estar regulamentado e precisa estar bem regulamentado. Então, o novo código, ele também vai abranger essa questão, né? E aí começa uma nova discussão. Se pode, se não pode, o que pode, o que não pode, o que é cerceamento de defesa ou restrição à liberdade, né? Também de comunicação. Isso também vem à voga muito isso. E como o doutor Edgar falou, né? Nós estamos num momento em que tudo é muito polarizado na política, né? E nós que trabalhamos com o direito eleitoral também vamos passar por isso nesse próximo ano, porque é um ano de eleições gerais. Então, é uma eleição extremamente grande, né? E onde se tem bastante repercussão. Para essa próxima eleição, a nova legislação já estará vigente ou ela fica só para uma próxima? Nós acreditamos que não, que vai ficar para uma próxima porque precisa um ano, né? O prazo eleitoral é de que se tenha um ano. Daria tempo, né? Mas enfim. Daria tempo, mas acho que não. Tudo é muito moroso, né? Uhum. Então eu acredito que para essa nossa eleição geral nós não vamos ter um novo código, não. Ok. Doutor Matheus, enfim, agora um outro assunto, mudamos o nosso foco aqui. O senhor e a doutora Ana Paula falaram sobre ações de saúde, né? E esse também é um tema bastante polêmico, enfim, é um ramo do direito que eu acho que vem crescendo bastante. Né? Há uns 10, 15 anos atrás não se falava muito, né, nesse tipo de ações, né? E agora, enfim, qual é o atual estado da arte, como é que o nosso ouvinte, enfim, pode compreender o que está acontecendo agora de novidade nesse ramo aí, nessa área do direito, né, das ações de saúde. Então, Edgar, nosso painel Direito de Saúde, eu atuei mais na questão previdenciária, né? Como eu sou da área previdenciária, eu fiz com enfoque nas questões previdenciárias. O que é importante dizer é que na saúde é sempre um tema muito sensível, né? Tanto para quem advoga, como para quem necessita desses direitos, benefícios previdenciários ou própria medicação ou medicamentos, enfim. O que a gente está vendo hoje é uma alta demanda para benefícios previdenciários, alta demanda para medicamentos médicos, e a gente tem que observar são os pequenos detalhes, né? Por que a nossa ação é especial, por que ela deve ter atenção, o que a gente deve fazer para ser lido, para ser notado e para realmente ter o benefício deferido ou a medicação deferida. São esses pontos que a gente fez questão de levantar, porque realmente é importante. Numa época onde a produção, eu acho que a gente nunca produziu tanto na vida por conta de IA e
questões de informática, tecnologia. Eu acho que a gente nunca produziu tanto, mas ao mesmo tempo a gente produziu questões em massa sem muito análise do mérito em si, daquilo que é tratado. E é isso que eu queria que eu trouxe para a gente ter mais atenção, esses pontos, pequenos pontos. Por que o nosso cliente é especial com o nosso cliente? Porque, como eu estava conversando aqui com a doutora, o direito todos sabem. O que as pessoas não sabem é o que o nosso cliente passa para obter, para ter esse direito, para ter que solicitar esse direito. Então é esse detalhezinho que a gente busca acentuar e busca tentar sair daquela vala comum para ser notado, para ser lido e para realmente ter o seu direito atendido. E a minha dúvida é, assim, é lógico, eu acho que sempre quem provoca a jurisprudência é o advogado, né? O advogado tem que provocar Sim. para que as coisas aconteçam, né? Mas está havendo uma sensibilização do Poder Judiciário também em relação a essa nova classe de demandas? Sim, o Poder Judiciário, principalmente no TRF da 4ª Região, ele é muito proativo quanto às questões, né? Tanto de benefício previdenciário, por incapacidade, como a própria aposentadoria. Inclusive, tem um projeto de tramitação ágil agora, né? Que na realidade deixa o processo ainda mais rápido, ou seja, o processo por incapacidade, aquele que a gente pede, o auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ele já é encaminhado diretamente para a perícia, a gente já no próprio inicial, a gente indica qual perito, indica os quesitos, ou seja, ficou muito objetivo a questão para realmente ter esse atendimento humanizado, na medida do possível, mas ter uma resposta pronta do judiciário, para que realmente o cliente saia de lá em o menor tempo possível, já sabendo se tem direito ou não. Muito obrigado. Doutora Ana Paula, e o seu tema, enfim, o enfoque que a senhora deu lá na sua palestra, ainda que seja, né, o mesmo tema geral, ações de saúde, foi sobre o quê? Apesar do nosso painel ele se reportar a ações de saúde, a gente teve tônicas bem divergentes, diferentes, dentro do cenário de um contexto de processo em ações de saúde. O Matheus ele se reportou mais essa questão da vitalidade da prova técnica em fins de ações previdenciárias. O meu foco foi trabalhar a divergência do Código de Processo Civil sobre o tema 6 e o tema 1, 2, 3, 4 do STF. Então, eu atuo no direito de saúde desde 2017, carrego aí um campo de algumas especializações e não somente dentro da prática contenciosa, mas também administrativa. E o que eu percebo é que nós estamos enfraquecendo no poder que temos de representação. Como você indicou, nós somos quem fomenta a construção do que deve ser positivado quando a gente invoca um processo que automaticamente vai ter o desdobramento da construção de jurisprudência. O que eu vejo percebendo nessa condição de advogada, colocando para o perfil de um debate que não está sendo envolvido todos os atores? O que a gente percebe aí? Um fluxo de desestímulo. Quais são os critérios de programas que estão sendo feitos para não se promover práticas de judicialização? Isso é algo que a gente precisa debater com maior profundidade e qualidade, como, por exemplo, o tema 1, 2, 3, 4, ele passa por cima da previsão do artigo 300, quando a gente fala de liminar e antecipação de tutela. Porque o tema 1, 2, 3, 4, ele coloca critérios novos para um magistrado poder estabelecer a concessão de uma tutela. E aí a gente vai entrar nesse debate de divergência. Constitucionalização do processo, porque você está colocando, obviamente a Constituição, ela é a carta maior, mas até quando ela é válida quando a gente está falando sobre saúde e vida? Então, são reflexões que a gente precisa colocar na prática. É um debate que está atual, porque essa decisão veio em novembro do ano passado. Então, a gente está começando a entrar dentro de uma dinâmica, basicamente desde 2017, com a evolução do processo digital, o EPROC se convertendo, porque é TRF, justiças residuais. Justiças estaduais, elas não têm uma uniformidade de decisão. Então, assim, o que você encontra no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não é o mesmo praticado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem grandes problemas de enfrentamento. E aí a gente tem um nivelador, que é o TRF. Mas que, por vezes, não pode entrar nessa tônica de discussão, porque a competência do TRF é muito verificar o que vai ser incorporado no rol do SUS. E essa não é uma discussão que a gente trabalha quando se fala de medicamento na Justiça Estadual. Então, assim, é um cenário amplo, é um cenário vasto. E até ontem, eu acredito que foi a fala do ministro no tema 1, 2, 3, 4, ele indicou, se você lê o acórdão, você consegue tirar diversos trechos para tese de doutorado, porque você tem nuances para trabalhar de uma forma mais dinâmica. E a minha reflexão é, nós, enquanto advogados, precisamos nos posicionar com mais qualidade de fundamentação técnica, porque não é isso que eu estou vendo acontecer na prática. Doutora Ana Paula colocou um ponto bem interessante aí sobre desjudicialização, né? E a minha dúvida é,
como é que nessa área, né, de ações de saúde é possível haver uma desjudicialização? Os órgãos, enfim, têm administrativamente também fornecido caminhos para que não haja a necessidade da utilização do Poder Judiciário para buscar esses interesses aí que são tão relevantes, né? E são direitos fundamentais, enfim, direito à saúde, né? Tem sim. E a grande preocupação que eu indico é que esses programas extrajudiciais, eles estão vinculados ao Poder Executivo e que aciona o Poder Judiciário. E essas participações não envolvem todos os atores. E aí passa o primeiro ponto de preocupação. Porque quando a gente vai fazer uma discussão de uma dinâmica, de uma tônica, nós precisamos entender quem é que vai sentar nessa mesa para compor essa discussão. Se eu não envolvo todos os atores que têm que estar inseridos nesse contexto, essa política ela vai apresentar falhas. E quando eu estou falando de desjudicialização, e eu crio mecanismos para estabelecer procedimentos que são ritos materiais, práticos e mecânicos. Mas aí eu tenho que entender que quando eu estou falando de tônica, de um paciente num grau de que ele precisa ser avaliado na especificidade dele, eu não posso enquadrar dentro de um preceito fechado. Ele tem que ser amplo e estruturado. E a minha questão de visão é que, é claro, somos responsáveis, somos atuantes, e não estou dizendo que ninguém está inerte. Só que a tônica tem que ser qualificada. A gente tem que levantar debates com fundamentos sólidos. E o que eu venho percebendo é que dentro desse ciclo, desse enfraquecimento de desjudicialização, um exemplo as operadoras de saúde, elas vêm vinculando determinados medicamentos, não estou falando do rol, eu estou falando de determinadas composições para já liberar e não ter que judicializar. Só que essa falha, ela é grande quando eu percebo que eu tenho um volume de demandas de medicamentos que já estão inseridos no rol e mesmo assim a gente não está tendo êxito na via administrativa. Então não é culpa da judicialização. A gente tem que olhar o que está nesse procedimento administrativo antes de eu ingressar com uma ação, onde está a falha, onde está a lacuna, quem é que não está se insurgindo. São essas questões que a gente precisa trazer para debates mais amplos. Então, o meu olhar hoje, nesse viés, tanto saúde suplementar, que é diferente da saúde pública, ela precisa ser vista por todos os atores. É colocar todo mundo na mesa e gerar ali a qualificação de que política vai se estabelecer. Não enfraquecer dizendo que a judicialização é o que prejudica o cenário. Mas quando eu aciono, porque até uma medida constitucional, é porque alguma política não está fazendo da forma como que se deveria. Tá certo. E, enfim, agora eu faço uma pergunta que é para o doutor Matheus e doutora Ana Paula. Aqui a gente tem o nosso público aqui é a advocacia, né? Essa nossa gravação aqui ela é direcionada para os advogados e advogadas catarinenses, né? E para os advogados, né? Existe a CAASC, tem algum tipo de política, enfim, algum incentivo, alguma forma ou a OAB na sua estrutura, né, de fomentar auxílio, algum tipo de ajuda, né, ou auxílio ou fomento, né, para os advogados que estejam numa situação em que eventualmente precisem, né, de buscar a justiça em situações como essas que vocês estão tratando aqui. Podíamos começar pelo Matheus e depois talvez pela Ana Paula. Sim, claro. Edgar, a CAASC ela é sempre preocupada com o advogado. Então, nosso objetivo não é judicial em si, mas sim cuidar do advogado para que ele consiga atender os seus clientes de maneira plena, né? Aí, trazendo a questão da saúde, existem várias situações na CAASC que atendem advogados em situação de vulnerabilidade. Ou seja, o advogado vulnerável, ele tem acesso ali a um benefício da CAASC para que possa auxiliar nesse momento. A CAASC também, ela intermedia ali a questão dos planos de saúde. Ela faz essa ponte entre o plano de saúde e o advogado. Inclusive, em muitas questões, questões de divergência, de carência, que há entre a Unimed, que é o plano que a gente faz esse intermedia, e a CAASC, a gente sempre busca intervir frente à Unimed em favor do advogado, para que ele tenha realmente o seu benefício atendido, tenha as suas situações atendidas nesse momento. Eu só faço também um complemento, que uma das inovações que o presidente Pedro Miranda trouxe para a nossa diretoria foi trabalhar com pastas na diretoria ampliada. Dentro dessas pastas, a gente tem uma diretora de saúde, que é a doutora Thalia Tumeleiro. Então, a Thalia,
A função da Caixa de Assistência, que às vezes para alguns colegas não é tão clara, é olhar o que o advogado necessita como um todo. Desde a estrutura de lazer, que é a pasta da Jana, que vem trabalhando aí assim exaustivamente com diversas campanhas, como por exemplo agora a gente está num chamamento de pedido de doação de sangue. E aí na minha pasta, eventos, a gente cuida de toda a estrutura organizacional do que pode ser em prol da advocacia. E reportando para a pasta de saúde, a doutora Thalia, que é a diretora da pasta, ela vem trabalhando para qualificar os programas que foram deixados de gestões passadas, como, por exemplo, o Einstein Connecta, que é uma ferramenta virtual que todo advogado gratuitamente pode baixar no nosso aplicativo da CASC, que é o Pop-Up CASC, e lá você encontra tudo o que está à tua disposição na palma da mão. E aí, nesse sentido, quando você levanta essa questão, eu entendo que é muito interessante os advogados fazerem parte de comissões temáticas, como, por exemplo, dentro da OAB existe a Comissão de Direito de Saúde, que ela trabalha essas pautas. E assim, se eu não estou inserido dentro de algo para evoluir, criar, sugestionar, eu vou ficar inerte, eu vou ter que consumir o que é imposto. Quando vem uma decisão, um tema, 1, 2, 3, 4, advinda do Supremo, não é porque está sendo advinda do Supremo, até porque se chegou lá, foi algum advogado que interpôs esse questionamento. Mas a gente precisa qualificar fazendo essa inserção. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós, advogados, para assumir o nosso papel, via CAASC, a nossa preocupação é a qualidade de bem-estar social do advogado. E aí, se você está insatisfeito e deseja algo, nos aciona, nos procura. Pedro Miranda, que está na presidência, a doutora Maria Eza, vice-presidente, e toda a diretoria que é composta são muito acessíveis e vem numa dinâmica muito forte. E quanto a essa questão de ações concretas na prática, comissões temáticas, porque ela se estende a todas as subseções e até porque a gente está em formato híbrido, então ela abrange todas as comarcas e subseções. Edgar, se me permite, também existem alguns benefícios que a CASC dá. Quando a advogada ela está grávida, que ela ganha um neném, existe o benefício da maternidade. Então, ela vai receber um valor em dinheiro e referente à anuidade que ela pode usar. Então, a gente tem esse benefício. A gente tem também o benefício para aquela advogada que está em situação de violência doméstica, que sofreu violência doméstica. Ela também tem um benefício. Então, esses são benefícios que revertem questão financeira para as advogadas e para os advogados. Então, a CASC, como a gente fala, ela tem a função de facilitar a vida do advogado no seu dia a dia. Né? E esse também é um dos motivos que eu escolhi a pasta do lazer. Porque eu sempre digo, se nós ficarmos só no nosso escritório, trabalhando, ouvindo problema, que bom que temos problemas para resolver, mas isso também cobra um preço muito caro nosso. É muito estressante, nós temos muitos prazos para cumprir. Se nós não cumprirmos os nossos prazos, todos aqui são advogados, sabem qual que é a consequência. Então, entre atender os nossos clientes, fazer toda a gestão do escritório, fazer as defesas e ainda assim lidar com a nossa própria vida pessoal, acaba sendo uma das profissões mais estressantes que nós temos e por isso da importância do advogado praticar o lazer. Por isso que eu faço questão de ir nas subseções e estar junto com a advocacia para que isso realmente se torne uma rotina do advogado, para a gente ter aonde extravasar um pouco e cuidar da nossa saúde. Bom, eu só tenho que agradecer a doutora Janaína, doutor Matheus, a doutora Ana Paula, né, por essa conversa assim, muito interessante e com temas extremamente relevantes para a advocacia. E chegando ao final da nossa gravação aqui, deixo a palavra livre, doutora Janaína, depois doutor Matheus, depois doutora Ana Paula, para se despedirem dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, sob a tua condução, Edgar. Eu também quero agradecer ao nosso presidente Pedro Miranda. Ele simplesmente fez um evento sensacional. Ele conseguiu juntar vários assuntos, como a doutora Ana falou no início, e isso é muito bom, está tudo muito organizado. Isso é conhecimento para a advocacia, não só do estado de Santa Catarina, mas também para o país inteiro. E isso também é um compromisso nosso da CASC, né? Levar conhecimento para o advogado. Então, eu só tenho agradecimentos de estar participando aqui e estar participando do Congresso. Muito obrigado. Doutor Matheus. Eu também quero agradecer aqui a oportunidade, né, doutor Pedro aqui, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo evento. Realmente está lotado, está um evento de sucesso.
né, que é importante para toda a advocacia. Quero agradecer aqui o convite do Dr. Edgar aqui para o podcast e dizer a todos que aproveitem o evento e que não é sempre que a gente traz 2.638 congressistas aqui para participar de um evento como esse. Obrigado. Doutora Ana Paula. Minha fala final, então, é de agradecimento e olhar que a gente precisa, às vezes, de pausas e respiros e que a gente se abastece quando a gente se fortalece em vendo colegas que são referências dentro do cenário nacional, porque esse congresso, ele reporta isso, né? Congresso Brasileiro de Processo Civil, e aí a gente consegue ganhar mais fôlego para a nossa prática e consegue se sentir renovado e entender que a gente tem vias e que a gente não está só, que a gente tem colegas que andam junto. E quanto à Caixa de Assistência dos Advogados, fica aqui meu convite para todo mundo que ainda não conhece nossos planos, projetos e ações. Baixe o aplicativo Pop-Up da CAASC, que lá vai ter todos os folders indicando como se inscrever, como fazer, datas, agendamentos. E é muito importante que a gente tenha o apoio maciço da advocacia, até para nós entendermos se as nossas ações elas estão atingindo a quem deve, que é o advogado. Obrigada. Então, muito obrigado, doutora Janaína, muito obrigado, doutor Matheus, muito obrigado, doutora Ana Paula. A gente vai encerrando mais esse episódio gravado diretamente aqui do 4º Congresso Brasileiro de Processo Civil. Eu não posso encerrar sem fazer uma menção ao doutor Juliano Mandelli, nosso presidente, ao doutor Pedro Miranda, que é o grande idealizador desse evento, né? A nossa equipe técnica aí que está nos acompanhando sempre, e o agradecimento especial final sempre fica para os nossos ouvintes, né? Afinal de contas, o advogado, a advogada catarinense são os destinatários finais desse produto que a gente idealiza aqui. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada.